Bom, minhas irmãs, meus irmãos, com alegria, estamos para uma pequena colaboração ao estudo e hoje nós vamos trazer alguns apontamentos sobre os caracteres do homem de bem. E é a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Então Kardec perguntou, através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos responderam, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então vejam, o espírito ele tem que provar, como disse na página que foi aberta, e de ensinar, como fazendo para que as pessoas aprendam como se faz. Então o espírita, se nós considerarmos que o espírita se preparou antes para ser espírita. Ninguém é espírito, muito pode ser uma fração muito pequena, porque uma pessoa já está começando a simpatizar pela doutrina. Mas, em tese, o espírita preparou-se antes de reencarnar para ser espírita. Por isso que às vezes ele lê uma página, se emociona, aí procura um livro, às vezes ele assiste uma palestra. Teve um escritor, Mário Camacia, que foi de Campinas, tem vários livros editados, já desencarnado, ele tinha um hábito saudável, um hábito que nós não temos, em tese, de ler. Então ele era vendedor que vendia para armazéns na época, mercados, e ele não tinha nada para ler. Era católico. Viu um livro sobre um saco de batatas e a capa chamou a atenção, ele pegou e no início era o livro dos médicos. No início era o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele opôs uma pequena resistência, porque não tem nada para ler. Quer dizer, por hábito, por vício de ler, ele levou o livro enquanto esperava ser atendido pelo dono da empresa, e aí começou a despertar a sua atenção as matérias dali. Então o que aconteceu? Aquilo foi uma forma que os espíritos encontraram para que ele religasse, despertasse o seu espírito com o que ele já tinha aprendido no plano espiritual. Nós tivemos uma amiga que foi evangelizadora lá na nossa casa espírita, que ela aos 14 anos de idade, a mãe estava fazendo uma mudança e a mãe botou uma pilha de livros, um monte de livros, assim, que ia jogar fora. Então ela olhou, viu o livro, a capa chamou a atenção, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mãe, posso ficar com esse livro? Posso. Bom, com 15 anos tornou-se evangelizadora lá no centro e com 20 anos consolava a mãe no desencarne súbito do seu pai, que era médico. Então veja, o que ela fez? Simplesmente relembrou, religou-se com aquela preparação que tinha feito no plano espiritual. Então o espírita, em tese, é aquele que não pode dizer, quando desencarnar, para desculpar na hora vazia, o tempo perdido, que o que mais agonia a consciência do espírita é a hora vazia. É o tempo que ele perdeu na carne. Então, ele não pode dizer que não sabia. Bom, Laurindo Matoso sentia-se no auge da sua pregação doutrinária. Falava exaltado, tudo, e era de uma casa espírita que tinha preparado um ciclo de palestras, 30 palestras, a respeito do dinheiro. Cada orador ia abordar um ângulo. E ele então começou a sua pregação. Ô, meus irmãos, ele é o flagelo da humanidade.
todas as calamidades da terra estão vinculadas ao ouro. O ouro abre a vala da prostituição, a delinquência, e o ouro corrompe o caráter, ele dizia, pregando, e ele clamava em voz alta: onde surge a miséria, procurai, lá está o ouro, o dinheiro. É preciso ter a posse, extinguir a avareza. O dinheiro destrói o amor, a felicidade. Mas a palestra, a Assembleia escutava, não é atenta, e muitos preocupados com as considerações dele, mas no final da prédica era aberta a perguntas. Então as pessoas começaram a contradizer, né? Não tem cá, o dinheiro, sem dinheiro não há progresso. O dinheiro bem empregado é como o sangue que corre nas nossas artérias. Sem o mesmo dinheiro que muitas vezes corrompe um viciado, é o mesmo dinheiro que, passando de mãos para outras mãos, vai construir uma creche, vai construir um hospital. Então o dinheiro em si, ele é neutro. Os homens é que envelhecem o dinheiro, né? O dinheiro é generoso, disse uma senhora. Ele pode ajudar quantas famílias? Falou uma senhora de Semblante Sereno. Ele esmurrava a mesa, Laurindo, gritando: nada disso. Ele protestou: não houvesse o dinheiro, não surgiriam viciações. Estudei a questão quanto pude. Busquei, pesquisei civilizações, outros países, e o dinheiro é o responsável de todos os flagelos, de todas as misérias. A preleção seguia animada, com a partes de um lado e do outro, quando toca o telefone. E alguém lá da administração veio chamá-lo: seu amigo Laurindo, o telefone veio da sua casa. E ele ficou preocupado, achando que seria algum problema. E foi atender o telefone. Então, processou-se entre ele e a esposa dele o seguinte diálogo: é você, Laurindo? Sim, sim, disse ele preocupado. Olha, recebi um portador aqui na minha casa, o meu avô morreu e deixou-nos a sua herança. Muito dinheiro, apólices, ações, é muito dinheiro, venha rápido, porque são muitos problemas para nós discutirmos. Eu acredito, disse ela, que pelo volume do dinheiro deixado pela herança, nós não teremos mais problemas nenhum em nossa vida terrena. Então a voz de Matoso aproximou-se, mudou o seu tom de voz e disse: bem, filha, aguarde, já estou indo. Ele voltou para o salão, pediu desculpas, alegando que era um problema sério na sua casa, que ele precisava sair, mas antes de sair disse: olha, não esqueçam, o dinheiro é o flagelo de todos os homens. Amanhã estarei aqui de volta. No dia seguinte não apareceu, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e Laurindo nunca mais apareceu. Ele foi testado no seu ponto fraco, porque todos nós temos um ponto fraco. E os espíritos sabem disso. Os obsessores nossos levam uma vantagem em relação a nós. Por que eles levam uma vantagem? Porque ele conhece o nosso passado espiritual, que nós não lembramos agora. Então eles vão lá direitinho, ó. Tem o que é comodista, gosta de cadeira macia, poltrona, ar refrigerado ligado, eu ir ao centro nesse calor, com essa violência, não, prefiro ver na internet. Então os obsessores vão levando vantagem, né? Então o conhecimento espírita cria um problema na nossa cabeça. O conhecimento espírita cria um problema na nossa cabeça. Uma advogada que eu dei uma vez o livro dos Espíritos, minha amiga, já leu o livro? Eu perguntei depois de encontrá-lo, uns meses depois, parei de ler. Não, olha, quando eu comecei a ler, que eu vi que eu tinha que deixar de fazer muita coisa que eu ainda gosto de fazer, não, parei de ler, vou ler de outra hora. Então cria um problema na nossa cabeça, que é o problema
olha, eu vou dizer a você, um médio ostensivo, quantas horas por semana ele precisa trabalhar no seu espírito. Pode esperar que eu vou dizer agora. André Luiz, no livro Estude e Viva, adverte: nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância post-mortem de que se reveste, porque sem ela o seu tentame será superficial e sem consequências para a vida futura, produtivas para o seu espírito. Então, gente, um espírita conseguiu, desencarnado, consciente, depois de muita procura, muita pergunta daqui e dali, ele conseguiu chegar até o doutor Bezerra de Menezes. E perguntou: doutor, eu sinto um tédio, eu sinto um vazio interior dentro de mim, eu fui espírita, trabalhei, fazia quentinha, entregava sopa, eu fui espírita, eu evangelizava, eu não perdia uma oportunidade, no entanto eu tenho um tédio, um vazio dentro de mim. O que será, doutor? O que é que me falta? O doutor Bezerra olhou profundamente nos olhos daquele homem desencarnado, como que escrutando o seu interior, e disse: meu filho, o seu problema é o seguinte, que você fez demais enquanto estava na Terra o que deveria fazer de menos, e fez de menos o que deveria fazer demais. Esse foi o seu grande problema, porque o título não leva ninguém para o lado de lá, não. Como disse Cornélio Pires, perante a vida maior, fantasia não faz fé, parecer não adianta, é-se aquilo que é. Quer dizer, não adianta, a pessoa é aquilo que é. Então, os verdadeiros adeptos do Espiritismo, está no Evangelho, Missão dos Espíritas, capítulo 20, olha só, gente: ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, é chegada a hora em que devais sacrificar a sua propagação, olha só, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações públicas. Então, gente, é preencher a hora vazia. Mas hoje é difícil, né? Hoje é difícil, mas olha, vamos ver. Humberto de Campos conta no livro Estante da Vida, ele conta a experiência de um médium espírita que foi convocado pelos benfeitores espirituais para auxiliar uma jovem obsidiada, mas porque ele tinha uma mediunidade característica para ajudar aquela moça. Alberto Nogueira, o nome dele. Então, ele reencarnara 36 anos com um programa de trabalho na mediunidade. Era o homem indicado para o socorro urgente àquela jovem. Então, a primeira coisa que o Alberto de Campos e os espíritos fizeram foi consultar a ficha do Alberto Nogueira para conhecê-lo bem. Então, estava lá na sua ficha, primeiro a sua súplica, pedindo a Deus: Senhor Jesus, eu conheço as minhas limitações, eu conheço as minhas dívidas, a minha posição de espírito delinquente. Eu quero retornar à carne, Senhor. Permita que eu retorne à carne, porque eu quero servir-te. Eu quero pagar as minhas dívidas para servir-te. Então ele disse quem ele era: fomentei intrigas, destruí lares, abusando da autoridade por atos de rapina e perverti inteligências, fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas, patrocinei o furto e o crime, espalhei a fome e o sofrimento, eu prejudiquei coletividades inteiras. Então, depois de falar do seu currículo, que era tenebroso, aí veio o pedido dele, porque ele julgava necessário e importante para que ele resgatasse as suas dívidas, para então depois servir a Jesus. Então está lá o seu pedido. Concedei, Senhor, na volta ao corpo físico, para a aprovação depuradora
Quero que a lepra me desfigure. Olha só, gente. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos. Eu rogo, Senhor, se tanto for preciso, quero passar pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente. Se considerares a extensão dos meus débitos, que devo apagar-me num cérebro retardado, quero nascer filho da prostituição, de pais desconhecidos, quero ficar órfão, logo que encarne. Então, quando André Luiz, quando o Humberto Cabreu aqui, disse, meu Deus do céu, se esse homem fizer 80%, vira santo. Se ele fizer, pagar 80% do que ele pediu aqui, ele vai virar santo. Porque é muita miséria, é muita mazela para um espírito só, para um perispírito só. Mas ele pediu, ele era corajoso. Então, por baixo do requerimento comovedor de Alberto Nogueira, vinha o despacho da autoridade superior. Olha só, gente, como é que a gente se engana? O Senhor pede misericórdia e não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal. Olha aí, que diferença. Ele pediu uma coisa e recebeu outra completamente diferente para atingir os seus objetivos, que era resgate. Com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família em cujo seio, igualzinho a nós, gente, igualzinho a nós, encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. E agora é que a coisa, o parafuso aperta. Mas por mercê do Senhor, será médium espírita. Olha só, gente, por mercê do Senhor, será médium espírita com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos necessitados da terra. Quando eu li isso, como Humberto de Campos é uma pessoa que não fantasia espírito, eu concluí o seguinte: bom, médium ostensivo não dá para trabalhar só 2 horas por semana, só na reunião mediúnica. É deficitário. Não dá também para trabalhar 4 horas por semana, ou seja, 2 na reunião mediúnica e 2 na reunião doutrinária. Dá um passezinho e ir embora. Não dá para fazer isso. Não dá para trabalhar só 6 horas por semana. Quer dizer, ele tem que trabalhar pelo menos 8 horas por semana. E não está no Evangelho que chegou a hora da gente sacrificar os nossos trabalhos, as nossas preocupações fúteis. Porque, gente, o Espiritismo é diferente das outras religiões por isso. Porque o Espiritismo, disse Allan Kardec na Revista Espírita, ele nos dá 2 situações marcantes. Primeiro, ele transforma o trabalhador espírita em uma criatura alegre. Você conhece alguém que trabalha toda semana aqui que não seja alegre, que seja cansado? Eu não conheço trabalhador que seja triste, zangado, melhor dizendo. Eu não conheço trabalhador espírita sincero, com sentimento, que seja emburrado, né? O que disse Cornélio Pires, a gente tem que ir treinando a alegria. O médium é missionário da alegria, disse Chico Xavier. Ouvi dizer que nos céus onde a alegria passeia, não há santos com neurose nem anjos de cara feia. A gente tem que rir, meu Deus do céu. Olha, uma vez entrou um amigo meu, dirigente espírita experimentadíssimo. Você tem uma ideia, entrou uma senhora com a galinha na mão na reunião. Meu Senhor, eu quero um passe na minha galinha, que ela é uma galinha poedeira, de primeira, e ela está doente. E todo mundo olhou para ele, os médicos olharam para ele, para ver a resposta dele. Sabe o que ele disse? Minha senhora, a senhora veio no lugar certo. Chamou os médicos, vamos dar passe na galinha e na moça, e deram passe nos dois. Gente, a moça saiu o quê? Com os olhos vibrando de esperança e de alegria. O Espiritismo, o que ele é? O que Jesus denominou o Espiritismo? Qual foi a palavra que ele usou para o Espiritismo? Eu vou enviar
vou pedir, se me amais, vou pedir a Deus e vou enviar o Consolador. E, gente, quem é que precisa de consolo? É quem está desconsolado, é quem está sofrendo. Então Jesus sabia que o povo ia sofrer, porque ia esquecer, ia se afastar dos seus ensinamentos, das suas palavras. Então a moça saiu toda feliz da vida. Então é assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer, não importa. Eu estava na porta do centro, veio um rapaz, olhou, escuta, tem alguém aí que pode me atender? Porque eu estou com uns problemas aí, eu olhei e de repente eu posso atender. Ele se afastou, olhou para mim, de alto a baixo, e perguntou, mas o senhor é diretor? Eu não menti, eu disse, sou. Ah, diretor não serve. Mas por que diretor não serve? Porque diretor é complicado. O que eu fiz? Abrir os braços, sorrir. Falei, mas meu amigo, vai que eu sou um pouquinho descomplicado, não posso te ajudar. Pronto. O problema, a técnica não é afastar o inimigo da gente, é trazê-lo para o nosso lado. E aí com isso a gente ganha um irmão. Ele ficou, eu passei para um outro companheiro, que atendeu durante 2 horas, que eu tinha uma reunião. Quando terminou, ele disse, olha, moça, eu acho que saiu uma leve aqui. Agora eu estou com uma dor no lombo aqui, nas costas, que eu não sei se ele deixou, o que foi. Quer dizer, não importa, gente. Depois de uma face melhora, né? Então, gente, aí continuando Alberto Nogueira. Desse modo, assumirá compromisso, Alberto Nogueira, aos 30 anos de idade na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60. 30 anos de mediunidade. Gente, ele pediu a lepra. Ele pediu tanta coisa horrorosa, e no entanto deram a ele uma coisa tão boa, consoladora, que é uma ferramenta, gente. A mediunidade, o povo pensa que é fardo, mediunidade. Eles vão lá no centro do atendimento fraterno, temos 2.500 pessoas registradas, porque tem gente que adora o espiritismo coloquial. É aquele que são 2 banquinhos, um para o médium e preto velho e o outro para ele. Aí ele pergunta o que quiser, fique à vontade. Uma vez o Chico, no Nilton Boechat, aqui no Maria da Gaia, o Chico estava tentando no banheiro às 2 da madrugada, tinha começado o trabalho às 2 da tarde, e aquela mulherada agarrada nos braços dele para se agarrar e não deixando ele andar, e ele querendo ir para a porta do banheiro, estreita a porta, até quando ele conseguiu entrar. Quando voltou, o saudoso Nilton Boechat, que ocupou muitas vezes esta tribuna, diz, mas Chico, como é que pode, meu Deus, tinha aquela mulherada agarrada em você desde 2 da tarde trabalhando, e elas não se dão conta, não deixando você, não, meu filho. Em Leme foi pior. Em Leme uma entrou no banheiro comigo e fechou a porta. Vocês pensam que médico só, a gente médico não é brincadeira não, né? Então, gente, ele vai trabalhar na mediunidade, pagando com amor, em vez de trabalhar para pagar com sofrimento. Um dia um orador perguntou ao Chico, o que o Espírito faz para evoluir? Ele verter água, meu filho, verter água. Uma pergunta de caráter filosófico, e ele me responde desse jeito, como é isso, Chico? Verter água o quê? Água das lágrimas e água do suor. Ele é que escolhe pelo jeito que ele vai evoluir. Então, Alberto de Campos pensou, é o homem que a gente precisa. Esse aí. Vamos atrás dele. E por telepatia foi até o centro onde ele trabalhava e perguntou ao dirigente onde estava Alberto Nogueira. Não aparece com constância. Aliás, tem sido impontual. Aparece às vezes aqui. Preocupado, Alberto de Campos, ele, a mãe da jovem, por inspiração e os mentores, partiram para a casa de Alberto Nogueira. Chegando lá, uma casa bonita, uma varanda bonita, uma cadeira espreguiçadeira bonita, e um homem de pijamas lendo o jornal, Alberto Nogueira. A mãe, meu senhor, por favor, eu sei que o senhor é médium lá daquele centro, não é do Fabiano não, viu, gente? No entanto, a senhora, o senhor, eu estou com a minha filha com problemas e me disseram que o senhor é médium, pode ajudá-la. Olha as palavras dele.
palavras de... Ela se humilhou, rogou, quase que se ajoelhou pedindo o apoio para sua filha. Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium, nas obras de caridade. Finalmente, adoeci. Aliás, eu não sei se adoeci ou se me cansei. Pai de família, como eu, deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque é infortunado a senhora insistisse cada vez mais, ele, numa tirada humorística, disse: olha, minha senhora, a única criatura que eu sei que trabalha dando de si sem pensar em si é o burro. E a conversa terminou por ali, e as promessas de Alberto Nogueira, que ia trabalhar 30 anos, na minha dignidade, trabalhou 2. Cansou. 2 amigos. Quer ver uma frase que é capital para desculpismo de médicos para os dirigentes do centro? Primeiro a família. Primeiro a família. Depois as outras obrigações. Mas hoje não é muito fácil, não. Perguntaram ao Chico, um rapaz chegou para o Chico e falou: Chico, como é que eu faço para caçar a minha mediunidade? É um antídoto. Eu não quero ser médico, no entanto sou médico. Como é que faz? O Chico ficou 2 horas tentando explicar a ele por que ele não podia caçar a mediunidade. Aí quando terminou, ele disse: não, mas ainda mesmo eu quero continuar, eu não quero ter a mediunidade, o que é que eu faço? Aí ele saiu, e o Chico falou para um amigo: olha, se alguém inventasse um antídoto para caçar a mediunidade, ia ficar mais rico do que o tio Patinhas. E é verdade. Porque trabalhar na mediunidade, 8 horas por semana, ter que subir aquela ladeira, às vezes tem ladrão, tem bandido, que pega um, pega outro, se chovendo, posso pegar uma gripe. Esse negócio é muito esquisito. Depois a internet, gente, a internet, o shopping, não. Ser médio é candidato à santidade, não é comigo. Bom, um jornalista americano, Nicholas Kerr, ele escreveu um livro chamando a sociedade superficial. Então, ele fez uma pesquisa, profunda pesquisa, sobre o trabalho, a prática das pessoas na internet. Então, eu disse ele: o excesso de informações oferecidas na internet tem causado impacto negativo na nossa capacidade de reter informações, tornando-nos rasos e ou superficiais. Bom, o outro fez uma tese de mestrado copiando um livro, é mais fácil. Tem gente profissional na internet de preparar tese de mestrado. É só publicar, é só botar o tema ali, vai, tira um, cola, copia, e está pronta a tese de mestrado. Precisa estudar, precisa ler alguma coisa, nada. E depois, gente, o povo hoje fica no Facebook, no Twitter, né, suas redes sociais, né? Ficam trocando abobrinhas. Olha, até a Luísa, coitada, que estava no Canadá, ela voltou do Canadá, fizeram até um bloco carnavalesco sábado passado, dizendo: a Luísa voltou. Então, gente, quem é aqui que quando pega um livro com 500 páginas, lê até o final? Não é fácil não é? Pouca gente. Você não encara, disse o repórter, o jornalista, um livro de mais de 500 páginas. Na internet evita artigos longos e quando decide ler carrega na barra de rolagem e pula longos blocos de texto. É incapaz de manter a concentração por mais de 2 parágrafos. Interrompe a leitura para visitar algumas das outras janelas em que está navegando simultaneamente. Antes de prosseguir, cheque o seu e-mail, vai ver se algum vídeo que recebeu, ou se um amigo responde no SMS, que chegou pelo celular, e confere as últimas atualizações das pessoas que acompanham no Twitter ou no Facebook. Então, hoje não estamos sós, não é isso? Agora, na verdade, nós nunca fomos muito
motivados a ler. Nós não fomos. Nunca aprendemos a gostar de ler. Não sentimos falta. Não encontramos prazer em ler. Vejam que as publicações e as revistas espíritas, o Beru pode confirmar o que eu estou dizendo, que alguns tempos atrás eram fartas e diversas, hoje são muito poucas. Por quê? Falta de apoio do movimento espírita, a publicação, a tudo tem custo, falta de assinantes. Então, gente, isso é um desinteresse pela leitura. Tanta coisa boa a gente aprendia. Verificando o número de jornais, revistas que desapareceram. Vamos fazer uma brincadeira agora entre nós. Vamos fazer. Se vocês tivessem que ir para uma ilha deserta, qual é o livro que vocês levariam? Pode responder, não tem problema não. O Evangelho, você, o livro bom. Quem mais? Quem mais se arrisca? Pode falar. Paulo Estevam, um livro espetacular. Você levaria qual? Pode dizer. Livro dos Médios. Tá. Agora eu pergunto, na ilha deserta, não seria melhor levar um manual de sobrevivência? Seria melhor, não é? O livro dos Médios, o Evangelho, Paulo Estevam são excelentes, mas não numa floresta, numa ilha inóspita. Então o manual de sobrevivência seria melhor. E nós, espíritas, trouxemos para a Terra um manual de sobrevivência, que é para enfrentar essa selva que nos toca, que nos motiva para nos afastarmos dos nossos compromissos assumidos antes de reencarnar. Então o manual de sobrevivência chama-se Espiritismo e ele está fundamentado no Livro dos Espíritos. Militão Pacheco disse o seguinte: em matéria de fazer o bem, nós temos sido até hoje constantes na inconstância e fiéis na infidelidade. Então, gente, o Livro dos Espíritos é o nosso manual de sobrevivência na Terra. Olha, vamos traçar aqui algumas virtudes do Livro dos Espíritos, para que a gente, isso quem falou foi o nosso ilustre professor Hermínio de Miranda. O Livro dos Espíritos, vamos botar aqui, o Livro dos Espíritos. É o livro Verdade. A gente vai chamar de livro Verdade. Por que ele é um livro Verdade? É um livro Verdade porque ele é um livro revolucionário. Além de ser um livro Verdade, ele é um livro revolucionário. A falta de hábito. Por quê? O que ele responde, minha gente? As perguntas inquietantes que a ciência, a religião e a filosofia sempre se fizeram ao longo dos anos e não obtiveram resposta. Quais são as três perguntas? Estão lá no Livro dos Espíritos, explicadas e esclarecidas. Quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Então é um livro Verdade. Por isso que é um livro revolucionário, porque explica os porquês de não fazer e os porquês de fazer. Então o Livro dos Espíritos, ele tem as respostas para tudo, em seus fundamentos. E os seus fundamentos primam, sobretudo, pela sólida e tranquila grandeza. Sua sabedoria jamais se esgota. Por mais estudado, analisado e pesquisado, nenhuma pergunta ficou sem resposta, embora muitas questões não puderam ser respondidas de maneira completa naquela época, porque nós não tínhamos capacidade evolutiva para entender. Perguntaram ao Chico quantas vezes ele leu o Livro dos Espíritos. Umas 200. E Dorival Pereira umas 50 vezes. E nós, quantas vezes estudamos o Livro dos Espíritos? Não precisa responder.
o livro da... Olha só. O livro da esperança. Quantas pessoas que tentaram suicídio e pegaram o livro dos Espíritos, o Evangelho e deixaram? Tem aquela página famosa de Hilário Silva, há um século, de Allan Kardec, que o homem ia suicidar-se na Ponte Marie, em Paris, e botou um livro, era o livro dos Espíritos, que salvou a vida dele. Não é? Então, por isso que ele é o livro da esperança. Porque ele veio para os homens que sonhavam com um mundo melhor. E esse mundo é possível, ele dizer isso, é realizável, e está ao alcance da nossa mão. E, gente, olha, se a gente não fizer na ecologia, na natureza, no ambiente, se nós não trabalharmos com afinco hoje, para melhorar o nosso mundo da maneira que pudermos, sabe o que vai acontecer, gente? Quando a gente reencarnar, o mundo está pior do que hoje. Então, agora que a gente tem um mundo melhor lá na frente, quando reencarnarmos, nós temos que trabalhar hoje para tirar as pedras da estrada, gente. Para a estrada se ver amainada, né? Macia, para que a gente possa navegar nela. Mas se a gente ficar só reclamando do presidente, do prefeito, não é? De tudo, e não fazer nada, não fazer a nossa parte, não vamos chegar a nenhum lugar, não é isso? Então, gente, continuando, disse uma senhora que Hilário Silva conta, uma moça, uma jovem, a gente vê a força porque o Espiritismo, ele mexe com a nossa consciência. André Luiz fala no livro Estude Viva, que tem uma página chamada Consciência e Conveniência. Enquanto nós não somos espíritas, o leme da nossa vida é a nossa conveniência, muitas vezes. Mas depois que a gente é espírita, a consciência começa a falar mais alto. E muitas vezes ela se sobrepõe à nossa conveniência. E muitas vezes trazemos prejuízos materiais em favor da nossa consciência. Porque, como disse o filósofo, a consciência permite o pecado, mas não permite que a criatura desfrute o pecado em paz. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a jovem chegou numa livraria de uma cidade do interior e perguntou ao gerente: eu quero 2.000 cruzeiros, era no tempo do cruzeiro, de livros espíritas. E depois que o senhor empacotá-lo, por favor, mande neste endereço aqui ao doutor Anísio Fortes. E ofereceu um endereço. O gerente coçou a cabeça. A senhora tem autorização dele para ele enviar esses livros para ele? Porque eu sei que o doutor Anísio Forte, embora um homem seríssimo, um homem de moral ilibada, ele é materialista. Então eu não sei como ele vai receber esses livros. Então a moça contou a sua história. Ele não desejava, desse gerente, criar um caso entre a instituição que ele trabalhava e o nobre causífico da cidade. Então a moça disse: eu compreendo a sua dificuldade, mas vou explicar. Imagine o senhor que há 4 anos atrás eu cometi uma falta grave. Recém-casada, meu marido ganhando pouco, eu fui trabalhar como faxineira no consultório do doutor Anísio Forte. As dívidas se acumulavam, eu penhorei todos os bens que podia, mas os problemas se agigantavam. Até que surgiu a possibilidade de um concurso público para ser atendente no hospital da cidade. E pelo salário eu deduzi que os meus problemas, era uma mulher simples, ela e o marido seriam resolvidos com aquele salário.
Mas tinha um problema. Ela não tinha o dinheiro para inscrever-se, porque precisava reunir diversos documentos, uma papelada, enfim. Então ela não tinha o dinheiro para a inscrição. E começou a ficar ansiosa, atormentada com aquele problema. Até que ela, preocupada, indo para o trabalho, passou numa calçada, viu, olhou assim, uma porcelana fina, quebrada, embaixo de uma janela elegante. Veio uma ideia estranha na cabeça. Pegou aqueles cacos da porcelana, juntou, levou para casa, pegou uma cola e com habilidade colou de maneira que a cola não aparecesse nos lugares colados. Comprou um papel de presente fino, embrulhou o negócio e partiu para o consultório. Ela sabia que, como todo bom médico, o doutor Anísio Forte chegava de 20 a 30 minutos atrasado na hora da consulta. Então ela ficou atrás da porta, que era uma porta de vai e vem, com um pacote na mão. Pacote bonito, papel bem feito, ela toda habilidade. Aí daqui a pouco, igual uma ventania, o doutor Forte entrou, batendo com a portinhola na frente. Olha, ela estava atrás da portinhola, deixou cair o embrulho, fez aquele barulho, o doutor Anísio, o que houve, minha filha? E ela entrou, isso foi um presente que eu comprei, muito sacrifício, doutor, e ele fez ênfase, né? Com muito sacrifício, eu e meu marido compramos para te dar de presente a minha irmã que vai casar. O doutor Anísio coçou a cabeça, o semblante, era um homem seríssimo, um homem bondoso, inclusive, embora materialista. Então ela mentiu dizendo que era um presente, quando não era. O doutor Forte, um homem experimentado, consultou os remanescentes da peça, avaliou-a pelo justo valor e disse: não quero que a senhora tenha prejuízo. Disse pesaroso, de imediato, sacou 2.000 cruzeiros do bolso, entregando-lhe a título de indenização. Recebi o dinheiro, utilizei nas providências do concurso, passei, a minha vida mudou. Mais tarde, meu marido adoeceu, fui convidada a ir ao centro espírita para ajudá-lo na cura e tornei-me espírita. Assistindo às reuniões espíritas, tornei-me espírita, então aquele erro grave começou a ficar mais pesado na minha consciência. O espírita vai afinando a consciência, né? Então eu procurei o doutor Fortes, confessei o meu erro, o meu gesto infeliz. Ele ouviu-me com simpatia e respeito, mas não concordou com a devolução do dinheiro. Abraçou-me benevolente e apenas pediu que eu lhe desse um livro do nosso movimento a título de amostra, desejando conhecer os princípios que me revolviam assim o fundo da consciência. Por isso, meu senhor, é que eu estou aqui fazendo um pacote de 2.000 livros. O gerente da livraria, ao vê-la terminar a história, estendeu-lhe a mão, cumprimentou-a e falou comovido: minha irmã, seu exemplo me obriga a pensar. 3 dias depois, quando ela retornou para apagar o recibo da entrega dos livros, encontrou o gerente atarefado da escada também preparando um fardo de livros da nossa causa. Mas como? O senhor também eu também tenho um caso a resolver. Como assim? Eu tenho um caso de 1.200 cruzeiros como um amigo. Então eu estou fazendo um pacote de 1.200 cruzeiros para dar livros espíritos como um amigo. Então, gente, o espiritismo é assim. O espiritismo torna as pessoas diferentes do que existe por aí. Quando ele faz o que prega. Então, eu tenho uma amiga médica que ela foi morar perto do hospital.
em que trabalhava. E toda hora era chamado de um enfermeiro jovem, de uma senhora, de um senhor, gente de toda sorte. Minha chamada para atender um caso. Sabiam que ela morava em perto, aí eu tinha boa vontade e ela lá para o hospital. Até que uma amiga alugou um apartamento de porta, vizinho de porta do seu, e as duas saíam juntas para o centro espírita que frequentavam. Até que um dia um senhor que morava também ali, aposentado, esses aposentados são fiscais da natureza, o aposentado tem muito esse problema, viu gente? Ele toma café e fica parado no sofá esperando o almoço. Ele almoça e fica no sofá parado esperando o lanche das 3 horas. Ele volta para o sofá esperando a janta. Aí depois ele vai para a cama com insônia porque ele não fez nada durante o dia, não fez nada. Então o aposentado chamou a amiga dele e falou assim: olha, eu sou aposentado, mas eu, graças a Deus, eu durmo pouco, sempre dormi pouco. Então, 4 e meia, não sou melhor do que ninguém, né? Eu já estou acordado, porque eu sou de 7 meses, viu? Não sei ficar parado, sou cumprindo a bacia. O Gil veio 45 minutos depois. Eu acho até que a paciência do Gil, se ela conhece o Gil, irrita a gente. Ele é calmo, ela é calma. Bom, então, mas o que eu estava dizendo mesmo, hein? Então o aposentado chamou a moça, quando a doutora não estava, disse: olha, eu dou um conselho, evite a companhia desta mulher. Essa mulher é de comportamento duvidoso. Todo dia vem um homem chamar ela aqui. É rapaz, é moço, é branco, é negro, enfim, é amarelo. Outro dia até a ambulância veio chamar ela. O espírito é isso, é mal visto, minha gente, não é? Então, gente, olha, o espírito, a gente tem que fazer por outro, não importa. Os casais, já repararam quando os casais brigam? A punição é um não falar com o outro. É repararam? É a punição, que não dá para o outro. Ela está rindo, ela conhece o problema bem. Então o casal estava brigado e o homem escreveu num bilhetezinho: me acorde às 6h30 que eu tenho reunião no escritório. Acordou 9h30 da manhã, ia dar a bronca, quando olhou, vira e desce no bilhete. Quando ele virou, estava escrito assim: são 6h30, acorde. Então, gente, o espírita é isso. O espírita, ele veio para isso, ele veio para ser diferente e trabalhar no bem, não é? Para trabalhar no bem, nós estamos encerrando estas nossas mal alinhavadas ideias e vamos agora terminar com uma poesia, que sem poesia não serve, né? Sobre o livro espírita, olha só, dado por Abel Gomes, que foi educador. Abel Gomes vivia numa cadeira de rodas, foi educador e era espírita. Olha só o que ele escreveu sobre o livro espírita. O livro espírita é o silencioso companheiro, forjando luz e paz, consolo e ensino. Guia e tutor no esforço peregrino, amigo bom, ditoso, conselheiro. Aqui, singelo amor junto ao destino, orienta e esclarece prazenteiro. Além, prossegue o livro timoneiro, facho do bem esplêndido divino. Importa-nos sorver no conteúdo, que o livro bom é nobre, útil e útil, inclinando o aprendiz à perfeição. Alavanca na grande caminhada, o progresso garante estrada a estrada, rompe algemas em nossa evolução. É uma psicografia de Júlio César Grande Ribeiro, aquele médico que nós conhecemos, saudoso, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Então, agradeço a paciência, a boa vontade de todos, muita paz. Muito
que o Juliano já se acomodou, ele vai poder ouvir a norma, fazer a leitura da página psicografada por ela. Juliano de forma, não é? Mas eu confesso que eu não ouvi a sua palestra. Está programado. Na esperança, eu já gostava de ver. Me foi permitido aqui estar para trazer algumas palavras. O meu objetivo é o agradecimento. De início, a frase que costumo usar para definir esta casa talvez surpreenda aqueles que aqui se encontram, mas vou explicar. Chamo esta casa de a casa espírita de uma noite só. Por quê? Foi encontrada enferma, fazendo na época uma série de exames que iriam esclarecer o diagnóstico das dores que me sentia e que tanto me incomodavam. Dias antes da decisão de vir a esta casa, eu havia parado junto a uma espécie de feira do livro e comprar, pelo título, 3 livros, coisas das quais eu precisava: calma, coragem e respostas da vida. E os livros altamente. Gostei muito. E vi que a banca ou feira de livro era desta casa. Quis saber onde ficava e resolvi vir até aqui. Não foi difícil, pelo telefone, descobrir o endereço e os horários das palestras. Pedi aos meus familiares que me trouxessem para assistir a palestra da segunda-feira logo próxima. Cada um se incumbiu de tirar da minha cabeça a ideia. Vai se impressionar, disse meu marido. Meus filhos, a senhora deixe para depois que estiver melhor. Mas eu estava decidido. Segunda-feira à noite eu estava sozinha, meu marido chegaria mais tarde e os filhos, já adultos, tinham outros afazeres. Chamei a pessoa que nos servia quando precisávamos e tinha o que naquela época chamávamos de carro de praça, e este senhor me trouxe, marcando também o horário da volta. Eu estava aqui para assistir pela primeira vez a palestra e conheci esta casa. Ouvi a palestra com toda a atenção. Foi ótimo. Me sensibilizei e me fez grande bem. Chegou a hora da pessoa que fazia psicografia, uma moça bonita, loura, neste mesmo lugar, ler a página que recebeu. Foi tão comovente. Foram tão comoventes as palavras, serviram para mim de tal forma que jamais as esqueci. Que consolo, que força me deram aquelas palavras tão bem colocadas. Eu sabia que não eram exatamente para mim, mas serviram para me tornar sustentável. Tomei o passe e quis saber quem era o espírito que assinou a página. Alguém da casa me disse: trata-se do Dr. Miguel, um médico que trabalha na casa numa reunião para pessoas que estão doentes principalmente. Saí daqui com a vontade de voltar e, quem sabe, tomar parte na dita reunião. No dia seguinte, fui junto com minha filha buscar meus exames. O diagnóstico seria dado. As reticências do médico, as conversas com minha filha e depois com meu marido que chegaram, me deram a certeza de que as coisas não estavam bem comigo. Veio a resposta. Eu precisava ficar internada para fazer novos exames. Daqueles exames, o resultado foram outros exames. E tantos exames. Eu estava certa de que me escondiam alguma coisa. A internação foi longa. E enquanto estive consciente, eu repetia algumas palavras que
que soavam nos meus ouvidos e na minha mente, daquela mensagem que tanto me tocou. Desencarnei que não sabia isso. Pois quando um tempo que não saberia dimensionar, me vi num leito e ao meu lado um médico sorridente. Ele era genial e simpático, me consolava com as mesmas palavras que eu havia guardado na memória da mensagem que havia ouvido nesta casa. Fiquei surpresa, como aquele médico repetia as mesmas palavras que me fizeram tão bem. E fui sabendo depois, aquele médico sorridente era justamente o autor daquela mensagem, o Dr. Miguel, trabalhador nesta casa. Chorei muito de emoção e fiquei na expectativa de vê-lo outras vezes, mas isso só aconteceu bem depois. Foi tão cuidadosa a maneira como me prepararam para me darem a notícia de que eu já estava desencarnada. Foi um impacto naturalmente no primeiro momento, mas o consolo, a dedicação foram tão grandes. Chorei, pedi a Jesus que me desse, e mesmo que os títulos daqueles livros que comprei. Calma e coragem. Acho que adormeci. E mais adiante, só encontrei consolações e orientações, muito carinho por parte dos amigos espirituais. Eu estava conhecendo o que nem sabia existir, mas sempre fui temente a Deus e sempre rezei muito a Jesus e a Maria, e me fazia disposta a melhorar para merecer a misericórdia de Deus. Hoje estou indo para agradecer. Desde de novo a casa, onde recebi sustentação e o equilíbrio para enfrentar o que enfrentei na minha vida. Obrigada, amigos que aqui trabalham. E que todos que aqui se encontram hoje possam aproveitar este ambiente que me fez tão bem. Estas as minhas palavras e minha gratidão. Agora não posso mais chamar, não vou chamar o meu como chamar. Já posso dizer a casa espírita de 2 mentes. E espero que haja muitas outras, pois esta casa passou a representar muito para mim.